Boa noite. Hoje nós vamos tratar de conflitos familiares e doença mental e vamos abordar comportamentos abusivos. As perguntas vieram do Brasil, Portugal e Equador e foram resumidas em 3 questões. Como lidar com pessoas que se consideram melhor do que todas as outras? Segundo, o que fazer com pessoas que em família ou entre amigos fazem as coisas mais absurdas e acham que todos devem se curvar ao seu desejo? Tomam decisões sobre a vida das pessoas e exigem que sejam atendidas. E terceiro, existe uma linha divisória entre a doença e a manipulação pessoal? As perguntas são fáceis, né? Até parece que tudo é num passe de mágica e resolver. Mas vamos lá. A primeira questão, ela fala de um comportamento muito comum entre as pessoas que todos conhecem. Sempre tem um na família, um no grupo de amigos. É muito comum aquele que sabe tudo e que sempre está com a razão. Nós chamamos de síndrome de poder. As pessoas têm síndrome de pequeno poder. E essa síndrome de pequeno poder faz com que as pessoas se sintam importantes, como se fossem uma celebridade dentro da família e dentro do grupo de amigos. Elas são as mais inteligentes, são as mais poderosas, são as que têm mais, que sabem mais e que dominam tudo. O convívio com essas pessoas é muito comum e cada um de vocês deve conhecer uma pessoa assim. A síndrome do pequeno poder, ela faz com que a pessoa se sinta importante dentro do seu grupo e ela quer ter razão o tempo todo e é difícil conviver com essas pessoas porque uma hora você não está com muita paciência e não está com vontade de abrir mão da sua opinião, mas se você for debater, você vai acabar estabelecendo uma relação de conflito, porque a pessoa não abre mão de ser ela, estar certa, estar com a razão, ou de ser mais bonita, ou ser mais rica, ou ser mais descolada. Mas essas pessoas são muito comuns nos grupos nos quais convivemos. A segunda questão fala de um estado de abuso mesmo. A pessoa acha que todo mundo deve acatar o que ela faz, ela muda de ideia, todo mundo deve concordar com ela e ela faz coisas absurdas, né? Estraga a festa, ela marca as coisas num determinado lugar, depois muda de lugar, ela muda de opinião e quer que as pessoas mudem de opinião com ela. Ou seja, é uma situação bastante complexa, porque ela age e depois ela quer que todos sigam o que ela faz ou obedeçam o que ela faz. Essa questão, ela é realmente uma questão de saúde mental. Ela tem um descontrole, ela tem uma imposição para aquilo que ela deseja e que pensa. É uma pessoa desequilibrada. Ela possui um transtorno e esse transtorno leva esta pessoa a exigir que ela seja atendida. E qual é o problema de termos em casa, principalmente dentro da nossa família, ou entre o nosso grupo de amigos, aqueles grupos que você está sempre envolvido? É que a maior parte das pessoas, tanto da síndrome do pequeno poder, quanto dessas questões das pessoas exigirem que aquilo que eles mudam de ideia ou combinam ou descombinam seja adaptada por todos os membros da família. Essa questão
é muito difícil, porque se você não concorda, o que que acontece? Estabelece-se o caos. A pessoa faz um escândalo, ela quebra tudo, ela eh, envolve todo mundo, ela não se importa em expor a si e a família e os amigos. Então, o que que acontece nessas situações? As pessoas sempre, pela paz ou pelo não escândalo, acabam fazendo a vontade da pessoa. Mas enquanto ela faz a vontade da pessoa, a pessoa vai se sentindo cada vez mais dona de tudo e vai continuando com o seu comportamento abusivo. Essa doença mental, ela tem nome, tem especificação, mas nós não devemos classificar as pessoas com um nome de uma doença por um comportamento repetitivo ou abusivo, porque ela precisa ser diagnosticada por um psiquiatra, acompanhada por um médico, precisa de fazer exames físicos, mentais e psiquiátricos para que ela possa ser diagnosticada. Não é correto dar-se nome de doenças como esquizofrenia, toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, entre muitas outras doenças que são muito ditas, TDAH. Por quê? Porque não é tão simples assim. É preciso fazer testes, é preciso diagnosticar com responsabilidade. E muitas pessoas também, quando recebem um diagnóstico, ela usa até mesmo esse diagnóstico para dizer: ah, eu fiz porque eu sou isso ou sou aquilo. Então, é muito, é muito sério você colocar nomes num comportamento de uma pessoa e a pessoa usar desse comportamento até mesmo para justificar o comportamento dela, o comportamento abusivo. E existe uma linha divisória entre a manipulação e a doença mental? Vamos lá. A própria doença leva a pessoa a fazer a manipulação, mas no caso de alguns comportamentos, por exemplo, existe no grupo uma pessoa que tem mais conhecimento da região, então todos querem ir a um restaurante e ele, com os argumentos que tem do conhecimento, ele leva as pessoas a irem onde ele quer. Mas isso tanto pode ser um simples comportamento de ajuda do grupo, como pode também ser o resultado ou a resultante da manifestação de uma doença. Só que, como eu disse antes, é necessário ter responsabilidade para dizer se essa pessoa está fazendo isso porque ela é doente ou ela, naquele momento, foi conveniente, ou se esse ato é repetitivo e ele sempre faz isso. Todas as vezes que nós falamos de doença mental, muitas pessoas acham fácil falar, mas é muito difícil para a família conviver com um doente mental. E é normal, é comum as famílias terem. Por quê? A doença mental, ela tanto combina questões físicas, biológicas, mentais e hereditárias. Eu tanto posso ter uma doença porque eu estou com problemas hormonais, mas também essa doença vem, para que ela se manifeste, ela vem carregada de diversos componentes. A doença mental, ela é hereditária. Um dos componentes da doença mental é a hereditariedade. Esta hereditariedade, ela é reforçada pelo ambiente no qual a pessoa foi criada. Freud fala uma coisa muito interessante. Todos nós somos neuróticos porque nossas mães são neuróticas. Então, o que eu aprendo é aquilo que eu vou repetir ao longo da minha vida.
Mas precisamos pensar que lidar com um doente mental numa família é uma coisa muito dolorosa. É preciso ter muita responsabilidade, essa pessoa precisa ser acompanhada por médicos, psiquiatras, tomar medicamentos e também ter o estímulo de um profissional responsável para que ela se importe em conhecer o seu problema e lutar para sair dele. O filme Uma Mente Brilhante, um professor esquizofrênico, ele consegue se curar, conviver com a doença sem tomar a medicação, e ele ganha o prêmio Nobel de matemática, sendo esquizofrênico, e consegue dominar a doença. Com quê? Com amor da família, com dedicação da família. Então, se você tem um problema familiar, primeiro, tenha muito amor, tenha muita esperança, se importe, ajude a cuidar e leve essa pessoa a ser resgatada, porque todo ser humano, ele merece ser resgatado e toda família merece a oportunidade de levar um ser humano de um estado doentio a um estado de saúde, mas exige muito sacrifício, muita dedicação, muita vontade e muito amor. Um abraço para vocês, uma boa noite direto de Portugal.